Popper, Galton e a experiência da dupla fenda é o subtítulo do mini-projeto Popper e a Tábua de Galton, que eu, Afonso Pires, o Napoleão Henrique, o Daniel Horta e o Diogo Rua vos vamos apresentar no âmbito do domínio da autonomia curricular. Para começarmos então a apresentação do nosso trabalho, irei começar por defini-lo nos seus subtópicos e apresentar-vos então o índice. Iremos começar então por explicar a hipótese formulada por Karl Popper. Em seguida, iremos falar da tábua de Galton mais concretamente e explicar em que é que esta consiste e a relação que esta tem com as probabilidades, nomeadamente com o cálculo combinatório. Seguidamente iremos falar na importância da dimensão das esferas ser adequada na realização desta experiência. Iremos por último concluir o nosso trabalho e fazer umas pequenas reflexões finais e temos então a bibliografia do nosso trabalho. Então, como o meu colega Afonso já disse, vamos começar pela hipótese formulada por Popper, isto é, a analogia entre as versões modernas da experiência da dupla fenda e a tábua de Galton. As versões modernas da experiência da dupla fenda evidenciam a dualidade onda-corpúsculo, ou seja, verificam que, dependendo das circunstâncias, objetos ou entidades quânticas podem comportar-se tanto como partículas materiais ou como ondas. Ao serem lançados eletrões através de uma fenda, o seu padrão tanto pode ser visualizado como corpuscular ou ondulatório. No entanto, como não existe interferência, o seu padrão tende a ser visualizado apenas como corpuscular. Por outro lado, se os lançamentos forem efetuados através de duas fendas, estes comportam-se como ondas, visto que é impossível evitar interferências ondulatórias. Isto implica que, ao ser adicionada uma nova fenda, o sistema tome conhecimento deste facto, o que faz com que haja um desvio entre os resultados das experiências. Analogamente, ao efetuarem-se lançamentos numa tábua de Galton com todos os pinos e noutra sem um dos pinos, pode verificar-se também um desvio nos resultados. Isto porque, mesmo que grande parte das esferas não passe pelo sítio onde antes havia um pino, o sistema sabe dessa alteração e por isso os resultados também se alteram. De modo a provar aquilo que o Napoleão referiu anteriormente, temos aqui dois gráficos nos quais conseguimos perceber o tal desvio nos resultados dos lançamentos nas tábuas de Galton com todos os pinos e com menos um pino, respectivamente. Logo, segundo Popper, podemos traçar um paralelismo entre estas duas experiências. No entanto, Popper afirma que na tábua de Galton não existem padrões de interferência. Ocorre sim um efeito em que o sistema esfera mais tábua sabe dessa alteração, o que altera a distribuição de probabilidades de uma dada esfera chegar a uma dada posição, tal como na experiência da dupla fenda. O autor do texto, orientador do nosso trabalho, de modo a testar a hipótese de Popper, sugere a realização de uma série de ensaios com tábuas de Galton reais, mostrando que a distribuição de probabilidades numa tábua de Galton ser afetada pela remoção de um único pino pode ser encarada como análoga à forma como o padrão de interferência é afetado pela presença de uma ou duas fendas. E então, o que é a tábua de Galton? A tábua de Galton consiste no seguinte: deixam-se cair esferas do centro da parte superior de uma caixa e cada uma destas esferas desce sempre em contacto com a placa. Em cada linha, a bola colide apenas com um dos pregos dessa linha e desce aleatoriamente pelo espaço situado imediatamente ou à esquerda ou à direita desse pino. Este processo vai se repetir até que a esfera em causa acabe por se depositar numa das caixas da base da tábua. Os pinos da tábua de Galton estão distribuídos então segundo o triângulo de Pascal. Temos um pino na primeira linha, dois na segunda, até à enésima linha com n pinos. As caixas anteriormente referidas estão ordenadas de 1, n mais 1, da esquerda para a direita. O número esperado de esferas recolhidas em cada caixa, após todos os caminhos possíveis serem percorridos uma vez, é dado pela distribuição binomial, ou seja, podem ir para a esquerda ou para a direita. Há 50% de probabilidade da esfera cair para qualquer um destes lados. Aquilo que acontece é que, à medida que o número de linhas e caixas vai aumentando, a distribuição que podemos esperar de esferas nas caixas vai se aproximar daquilo a que chamamos a curva do sino ou a curva de Gauss. Conforme este número, como estava a dizer há pouco o meu colega, se vai aproximando então do infinito.
Mas então, o que é esta curva de Gauss ou a curva do sino e o que é que ela representa? A curva de Gauss representa nada mais, nada menos que a propensão, ou seja, a distribuição de probabilidades de uma determinada esfera atingir um determinado compartimento ao cair no fundo ou ao ser depositada no fundo da tábua de Galton. Claro está que não é necessário que os pinos desviem as bolas para a esquerda ou para a direita com a mesma probabilidade. Isso sim acontece, mas não é necessário, porque nós podemos construir os pinos de qualquer das maneiras que nos for mais conveniente para a experiência e para o resultado que pretendemos obter, para obter qualquer probabilidade entre 0 e 1, permitindo que o tabuleiro de Galton simule distribuições binomiais, como o Diogo disse há bocado, esquerda ou direita 50-50, que podem ser assimétricas a qualquer um destes lados, bem como muitos outros tipos de distribuição, como irá falar o meu colega Daniel agora. Tal como o Afonso acabou de dizer, podemos construir a tábua de Galton de modo a simular distribuições assimétricas, alterando as probabilidades de queda dos pinos, como podemos observar. Se aumentarmos a probabilidade, da forma como acabou de ser feita, as bolas terão mais probabilidade de ser desviadas para a esquerda. E por isso, a curva de sino vai ser desviada também mais para a esquerda. Se fizermos o oposto acontece. Podemos também alterar as probabilidades de forma a que as bolas sejam sempre desviadas para a esquerda ou para a direita. Para além disto, temos aqui também uma curiosidade sobre a tábua de Galton. Francis Galton foi um matemático que estudou a hereditariedade de características do nosso corpo no século XVIII. Antes de saber como nós herdamos nossas características, ele saiu medindo várias coisas: circunferência da cabeça, altura, tamanho do braço, perna e por aí vai, para entender como eram as tendências dessas características. O que ele viu em pouco tempo é que a maioria dessas características caía em torno de uma média, com pequenas variações. Por exemplo, se você examinar uma característica de um grupo de pessoas bem homogêneo, como a altura de homens adultos nascidos depois de 1970 no Japão, você vai observar que a maioria dos homens fica com uma altura próxima da média de 1,72 m. Só que outras poucas pessoas são bem mais baixas, com 1,40 m, ou até bem mais altos, com 2,10 m. Para mostrar visualmente como as pessoas herdam essa variação toda em torno da média, Galton inventou um tabuleiro, conhecido como tabuleiro de Galton. A ideia é simples. São várias colunas que recebem bolinhas que são jogadas a partir do topo dessas colunas. Ao cair, as bolinhas encontram vários obstáculos no caminho, nos quais elas batem até parar no fundo de uma das colunas. E aí, será que as bolinhas vão cair todas no mesmo espaço? Qual será o número de bolinhas em cada espaço? Observamos sempre que a curva resultante possui o formato de um sino, e por isso é chamada informalmente de curva do sino, ou curva de Gauss. Esse resultado representa uma distribuição normal. Quando calculamos a medida de altura de uma população, como no exemplo do Japão, ela vai seguir essa mesma distribuição. Isso devido à hereditariedade. Como são vários genes responsáveis pela nossa altura, são várias dessas bolinhas que têm que se empilhar. Logo, a maioria das pessoas tem um tamanho em torno da média, por causa da distribuição dos genes que contribuem para uma altura maior e dos genes que contribuem para uma altura menor. Então, seguidamente, iremos mostrar-vos um vídeo que ilustra lançamentos feitos com esferas de diferentes dimensões e os respectivos gráficos que iremos obter com esses lançamentos.
Bem, primeiramente, temos então lançamentos feitos com esferas de grandes dimensões, que, como poderão ver, vão nos permitir obter o gráfico que nós pretendemos obter com a realização desta experiência. O gráfico de uma curva em forma de sino. Posto isto, temos então lançamentos com esferas já de menores dimensões, que irão alterar a posição do gráfico que queremos obter. E por fim, então, temos as esferas de menores dimensões ainda, que vão formar um gráfico, como poderão ver, com uma forma assim assimétrica e diferente daquilo que pretendemos obter. Mas então, qual é a razão das esferas terem que ter um tamanho apropriado? E antes de vos explicar quais são os efeitos das diferentes dimensões que o Diogo vos acabou de mostrar, quero explicar esta razão. Então, nós sabemos que para que se observem os fenómenos da difração e da interferência da luz e das partículas materiais, e quando me refiro a partículas materiais, refiro-me apenas àquelas que podem ser consideradas como objetos quânticos, como temos o exemplo dos elétrons, tal como para que se observem estes fenómenos, é indispensável que as dimensões das fendas tenham uma dimensão comparável ao comprimento de onda dos objetos referidos. Para se obter um gráfico ideal à realização desta experiência, ou seja, uma curva de sino ou a curva de Gauss, é necessário que as esferas utilizadas sejam de dimensões comparáveis ou próximas aos pinos que constituem a tábua. Posto isto, se as esferas forem muito menores do que a distância entre os pinos, não será possível obter uma curva em forma de sino, que é a nossa curva ideal. Nesta situação, a curva observada será tal e qual como a primeira imagem deste documento. Como ocorreu com o nosso grupo, esferas de dimensões muito menores que a distância entre os pinos podem saltar colisões, ou até mesmo cair diretamente, sem colidir, no fundo da tábua de Galton. Por sua vez, se as esferas tiverem maior ou igual dimensão do que o espaço entre os pinos, será também impossível realizar esta experiência, visto que estas ficarão presas entre os mesmos. É importante frisar que a existência de bordas na nossa tábua experimental faz aumentar muito as distribuições dos extremos relativamente ao vídeo. Ainda assim são claramente diferentes dos mesmos resultados obtidos pelos colegas com as esferas de 1,5 cm, o que comprova a importância do tamanho adequado das esferas. E então chegamos ao ponto onde podemos concluir um pouco sobre este trabalho e, mais do que este trabalho, pegar nele e concluir um pouco sobre as temáticas que temos vindo a estudar, não só em física, mas também noutras disciplinas, que nos falam um pouco sobre o que é aleatório versus aquilo que é determinado. E ao realizarmos este trabalho, ficámos com uma dúvida que acaba por ser a nossa conclusão e que vamos deixar ainda mais em aberto do que aquilo que tínhamos quando começámos o trabalho, mas que deixamos também para aqueles mais curiosos e que tenham mais vontade de investigar sobre este tema, pensarem e dissertarem um pouco sobre isto. E a nossa pergunta é: será que a aleatoriedade é apenas um sinal da nossa ignorância do nível mais profundo da causalidade determinista? Ou será que no nível fundamental do universo, ou seja, no fundo, o determinismo acaba por ser substituído por aquilo que é aleatório, intrínseco e objetivamente? De acordo com algumas interpretações da mecânica quântica, a natureza, no fundo, é aleatória, explicando porque não podemos prever com precisão os movimentos de partículas individuais. Na experiência da dupla fenda, não podemos prever exatamente onde um fotão, passando por duas fendas, chegará ao ecrã do outro lado. Mas podemos fazer previsões extremamente precisas da distribuição de múltiplas partículas, sugerindo que a natureza pode ser determinista no final das contas. De facto, podemos prever com muitas casas decimais como será a distribuição de milhões de fotões esperados na dupla fenda. Esta dicotomia entre comportamento individual imprevisível e comportamento de grupo preciso não é exclusivo da mecânica quântica. Existem muitos outros aspectos da física quântica em que o mesmo se verifica, mas equações probabilísticas que fornecem previsões precisas do comportamento de um conjunto não estão entre elas. Pronto. Então, com isto, nós concluímos o quê? Que, acima de tudo, a aleatoriedade pode surgir do determinismo. Mas não esquecer, no entanto, que a experiência da dupla fenda não pode ser explicada de forma determinista, uma vez que os fotões e as partículas materiais não têm propriedades definidas.
Para além do mais, para realizarmos este trabalho, utilizamos recursos de duas disciplinas, Física e Matemática, e podemos perceber que só assim é possível dissecar um tema de forma completa como fizemos neste trabalho. Por isso, ressaltamos a importância que tem as devidas relações interdisciplinares a quando da análise de um tema. Por último, temos aqui a nossa bibliografia. Temos aqui os sites e documentos consultados, as imagens e os vídeos.